Fala, galera! O Tratamento é um thriller psicológico belga que mergulha o espectador em um turbilhão de emoções intensas e desconfortáveis. E bota desconfortável nisso, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu costumo mastigar produções extremas no café da manhã. Entretanto, esse longa-metragem aqui me pegou. E vai pegar você também. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Olha, fazia tempo que um longa-metragem não mexia, não me abalava tanto. Pelo menos não na mesma intensidade de The Behandeling, o tratamento. The Treatment é o título internacional. Assistir esse filme é uma experiência excruciante. Até onde eu me lembro, eu só senti algo parecido assim com a Serbian Film. A adaptação do best-seller homônimo da escritora britânica Mo Hayder, o incômodo que o tratamento provoca reside não apenas nos eventos que ele narra, que são barra pesada, mas também na forma como os apresenta, visualmente falando. O filme, como um todo, é extremamente desconfortável, mas alguns trechos em particular provocam no espectador um mix de emoções: ira, revolta, nojo. Em outros vídeos deste quadro, eu até já cheguei a comentar o quanto a paternidade mexeu, alterou com o meu grau de resistência para com obras perturbadoras. E esse longa-metragem, sim, é uma porrada em quem tem filhos, mas quem não tem, se tiver um mínimo de empatia pelo próximo, também vai ficar abalado. Tem umas cenas aqui, puta que pariu, fica difícil abstrair, é apenas um filme, é apenas um filme, é apenas um filme. Esse exercício de abstração funciona quase nada. O enredo acompanha o inspetor de polícia Nick Kaffmeyer, que após a morte dos seus pais, volta a morar na casa de sua infância, um lugar marcado por traumas pessoais profundamente enraizados. Quando ele era criança, viu Bjorn, seu irmão menor, ser levado por um estranho. Ao passar dos anos, o garoto nunca foi encontrado e Nick, por não ter conseguido impedir o rapto, levou a vida inteira se culpando pelo ocorrido. Para piorar a situação, um vizinho pedófilo chamado Ivan Pletinks, que na época do sequestro chegou a ser considerado suspeito, mas foi liberado por falta de provas, esse sujeito vive desafiando o policial, lhe enviando cartas provocantes e despejando ossos de porco em seu gramado. Encarregado de investigar uma série de crimes onde casais são encontrados acorrentados dentro de suas próprias casas e seus filhos abusados sexualmente, Nick se depara com uma lenda urbana sobre um troll devorador de crianças. Convicto de que seu vizinho Pletinks está de alguma forma envolvido nesses crimes hediondos e alimentando a esperança de que a verdade por trás do desaparecimento do seu irmão menor possa finalmente ser revelada, o policial se empenha em desvendar o mistério. O que o inspetor Kaffmeyer não imaginava é que iria se deparar com o caso mais perturbador de sua carreira. O Tratamento é um filme que não faz concessões, abordando esses temas pesados, abuso sexual, sequestro e o impacto psicológico desses crimes nas vítimas e em seus familiares de maneira direta. O diretor Hans Herbots sabe como estabelecer uma atmosfera constante de tensão, trabalhando com iluminação fria, tons escuros e uma trilha sonora mínima. Cada novo desenvolvimento na trama faz aumentar a sensação de desespero e impotência, tanto para o protagonista quanto para nós, o público. Algumas cenas parecem impregnadas de um mal-estar, fazendo com que a experiência de assistir ao filme seja imersiva, mas também desgastante. E claro que eu preciso comentar sobre essas cenas, entre outras cositas más que envolvem algumas surpresas, e não há como fazer isso sem entrar no campo dos spoilers. Se você pretende assistir a O Tratamento, ou esse é um conteúdo que você tem certeza que vai mexer com seu psicológico, vai disparar gatilhos, aconselho você pular o trecho spoilerento a seguir, acelerando até a marcação de tempo que está aparecendo em sua tela. Não precisa encerrar o vídeo, tá? Pode pular que vai dar tudo certo.
você vai preservar a sua experiência cinematográfica e também a sua sanidade. Então, vamos lá. Depois que o Pletisky, o vizinho suspeito de sequestrar o Nick, morre, ele deixa um mapa para o policial. E ao seguir as pistas, o Nick encontra uma caixa enorme enterrada numa floresta. Dentro dessa caixa há uma sacola e dentro da sacola, entre outros objetos, há muitas fitas VHS. Garanto que você consegue imaginar o conteúdo dessas fitas. Quando o Nick dá o play, as cenas são mostradas de longe, são pequenos relances, onde o foco propositadamente se perde, porém, o mínimo que é mostrado é o suficiente para fazer o espectador tremer nas bases. E o que não é mostrado acaba causando um impacto ainda maior. O diretor Herbot utiliza a sugestão visual para destruir o público por dentro. O plot twist também é devastador. Uma testemunha revela ao Nick que o tal troll, o pedófilo, é impotente. Ele se excita vendo o pai da criança violentar o próprio filho. E esse momento costuma ser registrado. O sujeito tira fotos do abuso. Ele tem uma coleção de fotografias de todas as suas vítimas. O maníaco também costuma morder os meninos enquanto eles estão sendo violentados. No terceiro ato, perto do final, rola um desses ataques e, embora a ação aconteça off-screen, os gritos, choros e gemidos fazem com que a gente imagine a cena dantesca. Na cabeça do troll, tudo isso faz parte do seu tratamento, daí o título do filme. O sujeito acredita que a sua impotência foi causada pela prolactina, um hormônio feminino responsável pela produção do leite materno e, consequentemente, no fortalecimento dos laços entre mães e filhos. O roteiro não destrincha o tratamento, que mais parece um ritual. O cara picha as paredes das casas das vítimas com sangue e urina e segue uma série de procedimentos. Romper os laços maternos seria a maneira encontrada por ele para curar a sua impotência. Pelo menos foi isso que eu entendi. E se assim for, a prolactina se torna também uma metáfora para a distorção dos laços familiares. Assim, o filme explora a manipulação psicológica e a quebra das barreiras morais, mostrando que o abuso não só envolve dor física, como também a destruição dos vínculos emocionais das vítimas. O troll aprisiona as famílias por 3 dias em suas casas, famílias compostas por pai, mãe e filho, e depois leva a criança com ele. Quando os policiais invadem sua casa, entre outras coisas, entre outros objetos, encontram um tanque enorme, uma espécie de aquário cheio de urina, provavelmente colhida dos meninos sequestrados. E essa urina deve ter sua importância, quem sabe um efeito purificador no tratamento. Embora o filme seja eficaz ao criar uma atmosfera tensa e perturbadora, a decisão de mostrar o perpetrador como sendo alguém que possui um atraso cognitivo é um senhor desserviço. A presença de uma deficiência no agressor insinua, sugere ligações implícitas entre comportamentos criminosos e capacidade mental limitada, além de reforçar estereótipos. Claro, o filme perde uma senhora oportunidade de discutir como predadores reais muitas vezes utilizam uma posição de poder ou confiança para cometer os seus crimes. Ao invés de escancarar o fato de que esses predadores podem ser pessoas aparentemente normais, o longa-metragem cria uma falsa sensação de segurança, como se o mal pudesse ser identificado por esses comportamentos superficiais. Uma escolha narrativa infeliz, eu diria. No papel do Nick Kaffmayer, o ator belga Geert Van Hampenbeek entrega uma performance excepcional. Ele consegue expressar a dor e raiva reprimidas do seu personagem de maneira silenciosa, sem recorrer a explosões emocionais exageradas. O espectador sente a luta interna do protagonista à medida que ele tenta lidar com seu próprio trauma, enquanto se vê forçado a confrontar o horror do caso que está investigando. Por estarmos acostumados com a truculência policial típica do nosso país, o comportamento contido, educado até demais do inspetor de polícia em determinadas situações, e são situações periclitantes, digamos assim,
Isso gera para nós brasileiros um certo grau de estranheza misturado com inautenticidade. Bom lembrar que este é um filme europeu, ambientado na Bélgica, um país onde as taxas de criminalidade são baixas. Eu não conheço a Bélgica. Vai que os policiais de lá se comportam da maneira civilizada que é mostrada aqui. O ritmo do filme é outra coisa a observar, visto que existe uma urgência em capturar o criminoso. No entanto, a história é contada sem pressa, com sequências em câmera lenta e muitas ponderações por parte da equipe policial. O tratamento passa longe daqueles típicos thrillers investigativos americanos, cheios de correria e muitas cenas de ação. Não se deixe enganar pelo trailer do filme, que tenta vender justamente este formato. O longa-metragem está mais interessado mesmo em explorar os efeitos psicológicos da violência. Não é tanto sobre quem cometeu os crimes, mas sobre como a presença constante do mal é capaz de afetar, corroer a psique dos envolvidos. E nesse sentido, temos aqui uma obra provocativa, que desafia o público a lidar com o incômodo que ele evoca. E é um incômodo que perdura mesmo depois do final. E o desfecho, puta merda, deixa uma enorme sensação de vazio e desolação. Como todo bom filme perturbador que se preza, o tratamento se recusa a ceder a finais felizes e respostas simplistas, mantendo-se fiel ao tom sombrio e desconfortável de sua narrativa. Ao lado do longa-metragem austríaco Michael, do grego Miss Violence e do sérvio, um filme sérvio que eu citei no início do vídeo, todos eles já comentados aqui no canal, temos Os Quatro Cavaleiros, aliás, os 4 longas-metragens do Apocalipse, quando o assunto é um tema devastador como esse, abuso infantil. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!